Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Gente que Pode. Um videocast que nasceu para trazer histórias inspiradoras de carreira e de vida de nossos entrevistados. Como se eles estivessem aqui na sala da casa deles, da minha casa, da nossa casa. Então, espero aí que você já curta, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no canal, dê aquela forcinha para a gente crescer, tá bom? E aproveito e chamo aqui agora a moral dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores que fazem esse videocast acontecer. Se liga aí. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood, sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bom, pessoal, mais um episódio do Gente que Pode e hoje aqui com muita alegria trazendo um conterrâneo lá da minha terra, o Rio de Janeiro, Alfredo Soares, sócio aqui do G4, que vem compartilhar conosco histórias muito legais, que eu tenho certeza absoluta vão lhes inspirar aí para a sua carreira e para a sua vida. Cara, muito bem-vindo, obrigado por participar do nosso videocast, é uma honra pra gente. Obrigado, Adriano, feliz de estar aqui e espero contribuir com a galera, que a minha história sirva para inspirar a turma que está assistindo a gente. E eu trouxe um presente, então quem ficar até o final aí como um bom vendedor não vai sair de mão vazia. Opa, então se liga aí, cola até o final e o presente a gente vai ver o que é e como a gente pode aproveitar. Fredo, eu não te conhecia pessoalmente, tive a honra de conhecer aqui agora. E muitas vezes eu comentava sobre você, sobre o teu projeto, a tua história, e tem uma coisa que me marcou muito. Todo mundo falava, pô, esse cara é muito gente boa. Então, parabéns. Sempre ouvi isso de você e é uma coisa que acho que fala muito de você. Essa referência tua, né, sempre chegou antes para mim. Então, e a você chegar aqui e interagir, fiquei muito feliz. Eu sou nascido em Nova Iguaçu, cara. Pô, então você é terra boa, hein? Terra boa. Terra boa. Vim para São Paulo em 92, joguei muito basquete na Tijuca e sei que você é nascido e criado na Tijuca. E eu, ao longo da minha vida, fui executivo de RH, contratei muita gente, promovi muita gente, demiti muita gente e lidei com muita gente boa. E tinha uns caras fera, executivos, principalmente no banco, eu fui Itaú Unibanco um bom tempo, e tinha uns caras e uma boa parte carioca e da Tijuca. O que a Tijuca tem, meu irmão? Fala aí. Rapaz, a Tijuca, ela muito conhecida como Tijuquistão, né? É dona de uma cultura muito única ali. E o tijucano, desde cedo, tem que aprender a ter garra, ter raça, né? Tijucano, quando vai pra Zona Sul, tem aquela dificuldade ali de ser tirado um pouco do subúrbio, quando vai pra Barra, pra praia, Raule. Então o tijucano, ele tá sempre tendo que se provar, né? Tá sempre tendo que se superar, que entregar mais valor, que ser mais maneiro, mais casca grossa, para poder ir conquistando espaço nos lugares no próprio Rio de Janeiro, né? Então, acho que a gente foi, ao longo do tempo ali, conquistando o nosso respeito na cidade do Rio de Janeiro. E aí tem alguns tijucanos mais aventureiros, como André Esteves, né? Entre outros caras que se jogaram no mundo com essa cultura tijucana e, cara, conseguiram levar essa cultura, esse espírito tijucano ali, que é na Tijuca, né? Pra turma que não conhece o Rio de Janeiro, a Tijuca é um bairro do Rio de Janeiro, onde ele é cercado
por favelas, né? Então, acaba sendo um vale do silício, só que ao invés de ter tecnologia, você tem esse submundo ali, você tem essa questão. Então, acaba tendo muita influência, né? Então, pô, eu lembro da minha adolescência, baile, funk, por exemplo, era uma opção de balada, né? Então, você acaba convivendo muito com isso. Você tem o Maracanã com futebol, com o Flamengo, que é um esporte que acaba tendo também uma torcida mais humilde ali, vamos dizer. Então, cara, você acaba convivendo, tendo uma convivência com vários níveis. E isso realmente faz você ter uma humildade intelectual, se tornar uma pessoa muito mais conectada com a sociedade. Porque você, ao mesmo tempo, está convivendo ali com uma pessoa que tem uma condição legal. A Tijuca, na sua grande maioria, é um lugar onde pessoas com emprego público, né, funcionário público, de concurso, aposentados moram. Então, você tem uma equalidade ali muito boa da sociedade na Tijuca. Então, você não tem muito, aquele cara é muito rico. Você tem meio que uma coisa mais nivelada. E você tem esse convívio com a questão da comunidade que está ali aos redores, né, nas favelas, né, no morro. Então, na minha opinião, isso acaba fazendo realmente uma diferença, porque você é criado ali de uma forma muito... não importa o quanto você tem, importa as pessoas que você convive. É isso que forja o ser humano. Então a Tijuca, eu acho que ela forja o ser humano muito preparado, principalmente por conta disso. Eu concordo. Meus pais se separaram, eu tinha 9 para 10 anos de idade, e aí meu pai saiu de Nova Iguaçu, né, casou com outra mulher e foi morar na Tijuca. Então eu convivi um pouco com a Tijuca também, da Baixada Fluminense, ali eu ia pra Tijuca. É isso. E tem esse lance, né, do tijucano quando sai pra uma festa na Zona Sul, pô, onde é que você mora? Pô, na Tijuca. Tem essa coisa do tijucano, sim, do tipo, você tá no Rio, mas você tá no subúrbio do Rio. Então você desde cedo tem que enfrentar um pouco esse preconceito, vamos chamar assim. Então, cara, você vai quebrando o ego. Essa é a grande verdade, você vai quebrando, sim, o ego. Eu lembro de eu na adolescência, e às vezes na balada, de, pô, não ser confortável. Falar, pô, onde você mora? Pô, eu moro na Tijuca, tal. Você estava ali na Zona Sul, na Lagoa, tal, tinha aquela coisa. Então você vai quebrando o teu ego. E, cara, quando você vai ficando mais maduro, vai ficando mais velho, você vai entendendo que o ego ele pode ser uma grande fonte de força ou um grande oponente. Isso aí. Você pode perder para o ego, ou você pode usar o ego como fonte de energia e de motivação para você conquistar as coisas. Então, eu acho que o tijucano tem um pouco disso. Ele desde cedo está acostumado. Então, quando ele chega nos lugares, quando ele chega nas situações, ele fala, meu irmão, tá tranquilo, pô. Já passei por isso lá atrás. Então, várias vezes na minha vida eu me deparo com situações que eu falo assim, pô, isso aí eu vivi quando eu tinha 17 anos, quando eu cheguei para estudar em Ipanema, pô. Então, eu chegar num lugar onde... Eu lembro disso, tá, Adriano? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei num grupo de CEOs, assim, e eu era aquele jovem empreendedor que tinha conquistado algum sucesso e estava ali sendo colocado naquele novo ambiente no qual você é um peixe fora d'água. E eu me internalizo... E você sempre chega não conhecendo todo mundo, sendo aquele clima ali, você, pô, tentando, né, se adaptar, vendo qual é a melhor forma de postura e tal. Você sempre tem isso, não importa quem você seja, quanto dinheiro você tem, você vai enfrentar isso quando você está num ambiente novo. E aí eu lembro de eu olhando para mim e falar, meu irmão, isso aqui não é nada diferente do que quando eu saí da Tijuca para estudar em Ipanema, e eu era o cara da Tijuca que estudava em Ipanema com 80%, 90% da faculdade de Ipanema. Isso aí. E eu era o forasteiro, eu era o tijucano ali, eu era o cara que, porra, você não é daqui. E aí você vai conquistando o respeito. Então eu falei, cara, é tudo igual, é o mesmo playbook. Bom, imagina eu, Nova Iguaçu, eu conversando agora contigo, te ouvindo, eu entrei no Itaú Unibanco como diretor de recursos humanos e um dos poucos naquela época, isso era 2008, contratado de fora. Eu fui entrevistado 2h30 pelo Roberto Setúbal. E ele me perguntou várias vezes se eu tinha medo de entrar no banco, porque eu estava na Mastercard, que era uma empresa bem menor. E eu ficava incomodado com aquilo, né? Eu falei, caralho, o que eu vou dizer para ele, né? 3, 4 vezes perguntando se eu tinha medo. Aí eu tive um insight e falei para ele, doutor Roberto, o senhor já ouviu falar no Japeri Central do Brasil?
Aí ele, que é isso? Eu falei, é o trem que eu pegava para ir para a faculdade. Aquilo eu tinha medo, do banco eu tenho respeito. Aí ele falou, muito bom, agora... Então, Ó, é isso, né? eu lembro, assim, tem uma coisa muito legal da minha mentalidade, que eu lembro da Tijuca. Eu era aquele cara que a Tijuca, e eu acho que isso acontece com várias pessoas, tá? Que o lugar que você mora é o teu universo, é o teu mundo. Eu olhava pra Tijuca e olhava a Tijuca como meu mundo. Então o sucesso pro Alfredo, o sucesso na minha cabeça, era se dar bem na Tijuca. Sim. Era ser o cara popular, o cara que conhecia todo mundo. Eu olhava a pizzaria ali em frente ao Shopping 45, eu falava, porra, eu queria ser dono dessa pizzaria. Eu olhava a barbearia que era mais famosa, eu queria ser dono dessa barbearia. Pô, eu olhava o cara que era dono da academia, do colégio, do supermercado, falava, cara, eu quero ser esses caras. Então eu comecei a minha carreira muito obstinado em me tornar um cara empresário da Tijuca. Sim. Eu olhava para esses caras e falava, porra, eu quero ser esses caras. Eu lembro da Widman, da loja de pneu de autocenter, que eu olhava e falava, cara, ia ser muito maneiro se eu fosse dono da Widman. Pô, então, aquilo ali era sucesso para mim. Perfeito. E eu fui nessa direção. Eu comecei com essa cabeça. E você começou vendendo cartão de visita? Comecei vendendo mesmo? cartão de visita. Eu comecei com essa cabeça de, pô, eu vou criar um negócio na Tijuca, eu quero fazer projetos na Tijuca, eu quero criar uma agência que só atende clientes da Tijuca. Esse foi o meu começo. E aí, quando eu começo a estudar em Ipanema e eu me dou bem, e eu sou recebido e acesso um outro grupo social, aquilo ali já foi uma virada de chave do tipo assim, o mundo vai além da Tijuca. E quando eu venho para São Paulo, para a Feira do Empreendedor do Sebrae, que eu me conecto com outras pessoas e vendo para cliente de outro estado, eu falo, pô, o mundo é muito maior do que o Rio. O meu mundo é muito maior do que o Rio. Então é igual um videogame, eu vou desbloqueando fases e eu falo, cara, calma aí, dá para eu vender para quem eu não conheço? É a primeira fase que eu... Até legal pra galera. A primeira fase da minha... Primeira coisa quando eu comecei, pô, eu conheço muita gente, dá pra eu ganhar dinheiro com o que eu conheço. Uhum. Depois, pô, dá pra eu vender pros amigos de quem eu conheço. 3, pô, dá pra eu vender pra quem mora onde eu moro. Dá pra eu vender pra quem mora na minha cidade. Cara, dá pra eu construir um negócio pra vender pra quem é de outro estado. Até entrar na Vetex e começar a vender pra quem mora em outro país. Bacana. E aí, cara, eu lembro dessa virada de chave, foi no Chile. Uma vez que eu tava no Chile, e aí a gente jantou com um cliente lá. A trabalho. A gente jantou, eu e o Mariano jantamos com um cliente da Vetex no Chile. E aí, cara, eu falei assim, cara, viajar não é só sobre turismo. Dá para viajar negócio. Olha só, eu tô em outro país, em outra cidade, em outro lugar, em outra língua, e eu tô fazendo negócio. E aquilo ali foi um desbloqueio para mim muito grande, mostrando que eu posso criar coisas para o mundo. Bacana. Eu não preciso desenvolver soluções, produtos para mim, para o meu cliente. Eu posso fazer isso para o mundo. E aí isso foi um desbloqueio muito grande da minha ambição, de olhar para as coisas de forma internacional. E aí, enfim, você vai amadurecendo também isso, entendendo que também não é aonde... Isso é legal. Não é aonde a tua visão tem capacidade de ir. Porque muita gente tem a visão boa, tem boas ideias. Só que não basta você enxergar lá na frente, se você não tiver capacidade de dar o primeiro passo. Isso aí. Então, o que constrói negócio, o que constrói visão, é o passo a passo. O que faz o Elon Musk ser foda não é ele ter a visão de colonizar Marte e pô, quais são as possibilidades, o que ele precisa fazer. É ele aturar mais de 9 lançamentos completamente errados e trágicos
em direção a essa visão. Então, o jogo do quem pode, né? O que para mim é quem pode? É aquela pessoa que tem a capacidade de ter uma relação com o futuro, de enxergar para onde ela quer ir, mas principalmente criar o presente. É isso aí. E o presente é chato. O presente é difícil. O presente... E muitas vezes o que você faz hoje é uma etapa na direção de onde você vai. E às vezes você faz hoje, tá te levando para uma direção errada. Só que você precisa desse erro para ajustar a rota e ter o skill de aprendizado certo para ir na direção certa. Então, quando você começa a criar essa maturidade, eu chamo de maturidade empreendedora, porque muito se fala de mentalidade empreendedora, tal. Existe uma maturidade empreendedora, onde você precisa entender que o erro ele não te leva na direção certa, mas o que você aprende com o erro vai te fazer dar o próximo passo na direção certa. Muito bom. Bom, galera, vocês veem, a gente está falando aqui com quem pode. E quem pode no sentido de realizar. Eu tenho uma expressão que eu falo que eu sou um sonhalizador. Eu sonho, planejo e realizo. Porque não basta só sonhar, né? E o sonho ele vai mudando de dimensão, ele vai mudando de local, ele vai mudando principalmente de amplitude. Então, muito legal. Você que está aí na Tijuca, você está aí em Nova Iguaçu agora, você que está aí na Moca, está aí em Salvador, na periferia do Brasilzão, vê aí que o teu mercado é onde você está. E depois você vai ampliando aí as oportunidades que você tem. Muito bom. Cara, e vou te falar uma coisa, tá, ô Adriano? Eu posso ser esse porta-voz. A minha família não acreditava em mim. Os meus pais não acreditavam em mim. Não adianta romantizar. Ah, não acreditava sim. Não acreditava. Sim. A minha mãe reclamava de eu acordar tarde. O meu pai falava para mim que eu não ia chegar em lugar nenhum. Daquele jeito. A minha família, por parte de mãe, eu era o fanfarrão, o Alfredo é o louco, é o maluco, desorganizado. Meus amigos me zoavam. Então a realidade não é o que você está ouvindo dos outros. A realidade é o que você acredita. É o tamanho da vontade que você quer aquilo. Porque se você tiver vontade, se você tiver ego, você vai suportar. E aí você vai pivotar quantas vezes tiver que pivotar. Eu já vendi cartão, depois de vender cartão, vendi gestão de Facebook, de fanpage, depois comecei a vender site. Eu cheguei, cara, tem uma coisa que a galera não sabe. Teve uma época que eu organizava stand-up comedy para um restaurante, irmão. Durante 1 ano da minha vida, eu organizei eventos de stand-up comedy no Conde Gourmet da Rua Conde Bonfim. Fazia anúncio do jornal o Globo. Sim. E organizava um rodízio de pizza com stand-up. Caralho. Então, assim, eu não tinha noção de onde eu ia chegar. Eu não tinha visão, eu tô indo, eu quero montar uma empresa, fazer IPO. Só que cada coisa dessa que eu fui fazendo foi me dando um conhecimento, foi me gerando um network, foi me gerando um skill que foi liberando a minha próxima fase. Que foi eu começar a fazer site, depois começar a fazer um sistema, que foi eu fazer o e-commerce, que foi ajudar as lojas a venderem pela internet, que foi me tornar um reference voice no mercado de e-commerce, que foi isso que me chamou a atenção da Vetex para a Vetex me comprar, sim, que fez eu me tornar um empreendedor que vendeu uma empresa, que fez eu lá atrás me tornar um cara que hoje ia ter uma ferramenta que nem meu Instagram, que possibilitou eu vender livro, vender palestra, que fez eu me tornar referência, que fez eu conhecer pessoas e me tornar sócio de empresa. E essas coisas foram fazendo as oportunidades acontecerem para hoje eu estar exatamente no lugar que eu deveria estar. Que é cofundador, sócio, mentor do G4 Educação, que é fazer o que eu faço de melhor, que é transbordar motivação, conhecimento, insight, criatividade, energia para as pessoas, para o empreendedor ter mais confiança, mais repertório, mais ambição e construir Brasil. Vamos falar bastante G4 aqui, mas antes eu estudei sua história um pouco para conversar contigo aqui. E seus pais aparecem nela, apesar... pai nenhum, você é pai Eu sou a ainda? mistura dos meus pais, exatamente. Tá. Então, eu tenho filhos e meus filhos dizem que eu sou o cara mais crítico deles. Né? E tenho um que é um pouco parecido com você.
né, que é um puta cara do relacionamento, do empreendedorismo, e eu peguei no pé dele a vida inteira. Mas, lendo um pouco sobre você, seu pai tem uma frase marcante sobre movimento, né? Fala um pouco dessa frase e o que isso significou para você. Tá sempre em movimento. Cara, quando eu comecei a trabalhar, eu era designer, né? Então eu ficava muito em casa fazendo as artes para os clientes. E meu pai, quando via que eu estava ali muito em casa no computador, ele normalmente chegava para mim e falava assim, vai pra rua, pô. Eu falava, não, pai, hoje eu não tenho reunião. Ele falou, mas você não tem que estar na rua só quando você tem reunião. Você tem que visitar o teu cliente mesmo quando você não está vendendo nada para ele. Por quê? Porque você vai estar lá visitando o teu cliente e pode pintar uma oportunidade, ele pode estar recebendo um fornecedor dele que tem potencial para ser teu cliente, pode estar vendendo para um cliente que tem potencial para ser teu cliente, ele pode te apresentar para alguém, ele pode, às vezes, querer alguma coisa que ele nem sabe que ele precisa, que você só vai saber se você estiver lá perto dele e você vê que ele está precisando daquilo. Então, dentro de casa, você não vai gerar demanda. Você precisa estar perto do teu cliente, porque é isso que faz a coisa acontecer. Então, levanta a bunda da cadeira e vai para a rua, independente de você ter reunião ou não. Movimento gera novas oportunidades. Então, sempre que você estiver em movimento, você vai aumentar as chances de aparecer oportunidade para você. E aí eu ouvia muito meu pai. Aí naquela época eu ia muito para a Marina da Glória. Eu tinha, das 10 lojas que tinham na Marina, eu atendia 3 ou 4 lojas, que era Saveiros Tour, MB Náutica, Real Powerboats e tinha mais uma. Então, eu ia para a Marina e eu ficava andando ali. E aí entrava numa loja, entrava na outra, aí encontrava. E era exatamente o que meu pai falava. O cara me via e falava assim, cara, tava precisando falar contigo, quero fazer uma caneta de final de ano. Porra, Fredo, acabei de fechar um patrocínio de um evento aqui, tô precisando de um banner. Faz um banner para mim. E aí eu comecei a perceber que quando eu tava fora ali de casa, as oportunidades que não chegariam em mim, chegavam. Na verdade, elas eram criadas. E aí eu criei a frase do cara. Você pode não, às vezes, ter a capacidade de criar oportunidades, mas você pode criar coincidência. Coincidência. Ih, você tá aqui, pô, te vi. Não, eu criei essa coincidência. Você não me viu por acaso. Eu me coloquei no lugar que a chance de te encontrar era muito maior. E isso fez um negócio novo acontecer. Então, quando eu aprendi isso novo, com 18, 19 anos, que eu não vendia gráfica ainda, eu fiz isso ao longo da minha vida toda e faço até hoje. Sim. Então, eu vou construindo as coincidências para atrair aquilo que eu quero. Então, pô, o meu sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ir no Flow. Sim. Quando eu vi que o podcast era aqui, eu falei, porra, eu preciso ir independente, eu preciso achar essa agenda. Sim. Por quê? Porque eu preciso estar próximo. Vai que eu encontro o Igor no corredor e conheço o cara. Vai que eu preciso criar essa coincidência. Eu não posso deixar o acaso. Óbvio. E hoje eu sou um cara com reputação. Sim. Porra, eu poderia patrocinar um episódio. Mas não é sobre isso. É sobre construir essa coincidência para facilitar aquilo acontecer. Você já me deu uma pista aí. Qual é o teu time? Flamengo. Então, pô, é do Igor também. Também? Então eu vou pedir pro Diego ligar pra ele. Eu sou vascaíno, então... Pronto, vou pedir pro Diego ligar, mandar um vídeo pra ele. Ô, Igor, chama o Alfredo no Flow. Pronto, vou pedir aqui já, vou pedir esse vídeo pro Diego. É boa. Mas, Alfredo, e tem a história da sua mãe também, com a astrologia, que, né, num mapa astral que faz teu, descobre que você vai ser um grande embaixador. Eu tinha 15 anos de idade, a primeira vez que eu me lembro, e a minha mãe fez... em Angra, a gente estava lá, e aí indicaram essa pessoa para ela para fazer o mapa astral. E aí minha mãe foi e fez um mapa astral meu, e a gente tem esse papel até hoje, com uma pessoa. E aí, cara, nesse mapa astral dizia que eu ia ser exatamente quem eu sou hoje. As características, né? Que eu ia ser um comunicador, que eu ia me tornar embaixador de vários assuntos e negócios. Cara, isso com 15 anos de idade, 13 anos de idade, na real, 13. E a gente olhava aquilo e eu lembro de quando minha mãe falou isso pra mim, eu tenho um pouco dessa memória, porque a gente foi relendo isso ao longo da minha vida. Eu falava, cara, que maluquice, né, cara? Eu não consigo falar em público, eu fico nervoso para apresentar trabalho no colégio, eu odeio me comunicar.
eu não conseguia ver aquilo acontecer, eu não tinha esse caminho. E aí, desde então, isso foi se tornando algo ali que foi... Não se tornando um objetivo, mas foi se tornando um guia, sabe? Do tipo assim, pô, vou ficar mais atento a esse tipo de coisa. E aí a coisa foi acontecendo. E quando eu tava prestes para vender a X-Tech para a Vetex, foram 10 meses de negociação. Então eu tava numa fase, cara, tipo, muito cansado, assim, sabe? Quando as pessoas te encontram e falam, cara, você tá exausto, sabe? Quando tu é a cara do cansaço. E aí uma amiga minha, Clarissa, da Clade Luca, uma marca que era minha cliente, que eu tenho uma história incrível com ela, falou assim, ó, você tem que ir numa pessoa que eu vou todo ano e eu adoro. E eu sempre fui um cara de acreditar muito nas pessoas que o santo bate, sabe? Sim, que a energia conecta. E eu falei, claro, então me indica aí que eu vou. E eu marquei de ir nessa pessoa, que é a Mônica, e fiz o meu mapa astral. Fiz o meu mapa da Revolução Solar e tal. Uhum. E ela me falou coisas ali, que eu aprendi muito, que não é o que vai acontecer, é o que está mais propício a acontecer, ou seja, é o que a minha energia vai atrair mais. E, cara, desde então, eu acho 7 anos, eu tinha 30 anos, exatamente, 7 anos, que todo ano eu faço o meu mapa da Revolução Solar. E aí, né, eu não entendo muito na prática, mas aí tem lá os lugares onde, se você tiver, você atrai mais aquela energia. E aí ela fala, olha, a sua energia esse ano tá para esses acontecimentos aqui. Então, pô, fica mais atento nisso, olha para esse tipo de oportunidade se aparecer, você tá num ano mais para cá, mais para lá, blá, blá, blá. E desde então eu venho fazendo essas viagens e, cara, vem dando super certo. E aí é óbvio, não é que ela tá dizendo o que vai acontecer. Ela tá me alertando no que eu preciso prestar atenção e eu acho que eu começo a acreditar mais naquilo e atrair mais aquelas coisas para minha vida. E vem dando muito certo, graças a Deus. Então, assim, também não tem muito por que mexer a essa altura do campeonato. É, isso aí. E são dimensões da vida que a gente atuando, equilibrando. E eu tive uma família por parte de pai espírita, né? Então, minha tia era muito sensitiva. Eu tive essa conexão com esse mundo espírita através da minha família por parte de pai. E tiveram alguns acontecimentos também que para mim, Alfredo, para eu, provaram algo diferente. Eu sou católico, pô, super católico. Hoje em dia tem até uma relação muito legal com o André Fernandes, que é um cara que abençoa muito a minha família ali, que é o nosso grande guia dessa conexão toda. Mas isso também me fez acreditar muito nessas coisas. Então eu tinha minha mãe com essa conexão ali, né, com a família muito católica e com essa conexão muito forte, com essa questão da astrologia, de ter alguma coisa ali maior, ter esse guia. E, por outro lado, a família do meu pai também com esse outro lado, que no final do dia, pra mim, se conectava muito. Então, cara, eu, graças a Deus, sempre tive uma relação muito boa com essa crença. E o ser humano com fé, ele é um ser humano muito mais poderoso. Porque quando você tem fé em alguma coisa, você suporta o presente, você acredita, você consegue acreditar que as coisas têm um significado, que mesmo os momentos difíceis, mesmo as coisas duras, as doenças, elas estão representando alguma mensagem, algum sinal, e você consegue transformar aquilo de uma forma positiva. Então, acho que essa mescla que eu tive a oportunidade de ter na minha família, que foi o meu pilar impressionante, a minha madrinha foi minha grande patrocinadora na minha vida. O meu pai, apesar de ter me proporcionado uma ótima vida, quem realmente bancava as minhas loucuras de empreender, de fazer, não era o meu pai. Sim. O meu pai, ele sempre me formou intelectualmente. Mas a minha madrinha e minha avó, que são falecidas ambas, mas eu amo elas até hoje. Eu tenho até, vou contar pela primeira vez aqui, né? Mas é uma loucura, mas eu não sei porquê, mas eu tenho o WhatsApp da minha tia até hoje. E vira e mexe, quando eu tô com muita saudade dela, eu mando mensagem no WhatsApp como se ela estivesse viva, como se eu estivesse contando as coisas para ela. Então,
elas foram as minhas grandes investidoras da minha vida. Eu lembro que a primeira sala que eu aluguei, ela foi ali a pessoa que me deu os móveis, a cadeira, o micro-ondas, a geladeira. Então, ela sempre estava ali por trás, acreditando. Então, se eu pudesse falar assim, Alfredo, quem acreditou na tua vida profissional, na tua carreira? Foi minha madrinha. Que lindo. Foi ela e minha avó. Ela sendo a influenciadora da minha avó e ela junto ali fazendo. E graças a Deus ela conseguiu ver onde eu cheguei, o meu sucesso. E eu pude ajudar bastante ela também. Ela pôde vivenciar um pouquinho do meu sucesso junto comigo. A gente pôde comemorar isso juntos. Que bacana. Eu vi você comemorando com sua mãe uma viagem fantástica. Eu perdi minha mãe, eu tinha 24 anos de idade, perdi muito cedo, né? E tive uma tia, uma madrinha também, que foi muito importante para mim. A história é parecida. Mas aí, galera, vocês já me ouviram falar aqui, né? A gente tem que cuidar de competência. Isso é cacife para você entrar no jogo. Mas tem que cuidar da nossa dimensão física, mental, social e espiritual também. E aqui não estamos falando de religião, estamos falando em ter fé, acreditar e fazer acontecer, né? Então, história emocionante, meu amigo. Parabéns. Fiquei aqui te ouvindo e viajando. Muito legal. Agora, fala um pouquinho para mim. Se você pudesse voltar aí no tempo, o que você diria para esse Alfredo lá de 13 anos de idade? Cara, essa pergunta é sempre muito complicada, né? Sim. Mas se eu pudesse voltar no tempo e falar pro Alfredo, não é para um jovem de 13 anos, porque assim, o que eu fiz talvez não funcione na nova geração. Sim. Então não tem como eu falar pro Alfredo, para um menino hoje de 13, 15, 18 anos, porque o que fez o Alfredo conseguir ter algum sucesso, algumas conquistas, talvez no mundo novo que a gente vive, não funcione de novo assim. Seja muito diferente, porque os canais são diferentes, a dinâmica é diferente, tudo é muito diferente. Quando meu pai falava isso pra mim, de sair de casa, vai vender, vai se relacionar com o teu cliente, não era uma época que tinha anúncio no Google. Anúncio do Google ainda era catálogo digital. Sim. O Google nem era o maior canal. Você tinha aqueles guias online, você lembra disso? Sim, claro. Você pagava fixo pra estar no guia lá online. Então, era outra época. Hoje em dia, essa frase de, movimento gera movimento. Você não vai conseguir criar novas oportunidades sentado dentro da tua casa. É uma mentira para a realidade atual. Porque dentro da tua casa, se tu abrir live, se você, produzir conteúdo, se você tiver um canal no YouTube, se você fazer anúncio no Google, você cria oportunidade. Então, repara, o que meu pai falou há 20 anos atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, e foi muito importante, hoje já se tornou uma mentira. Porque você consegue fazer. Verdade. Então, eu falo isso muito no G4, né, na minha aula. Falo, cara, tem que tomar muito cuidado quando você está numa posição de reference voice, de falar e as pessoas estarem ali prestando atenção, porque você tem que tomar cuidado para não cagar regra. Tem que ser assim. Cara, já o mundo errado, ele é diferente. Ele muda. As coisas mudam. O comportamento do ser humano muda. Então, assim, se eu fosse falar pro Alfredo de 13 anos, a coisa mais importante que eu acho que eu falaria para mim, olhando para 13 anos, vou falar duas coisas. Uma mais motivacional, vamos dizer assim, mais mentalidade, e a outra mais pragmática. A primeira coisa, eu falaria, cara, aprende inglês. Seja bom em inglês. Porque grandes oportunidades na vida, você desbloqueia um novo mundo quando você aprende inglês. E hoje o meu inglês é um inglês bem médio, bem sobrevivência, sabe? E óbvio, eu como um bom criativo, levo o tradutor, você vai se virando ali, vai conseguindo. Mas se eu tenho que ser brutalmente honesto. Oportunidade que eu já tive, que se eu tivesse uma qualidade de inglês muito boa, seria muito diferente? Seria. Na minha vida eu não posso mentir pra mim, entendeu? Na minha vida pessoal, eu sou muito emoção. Eu vejo filme da Disney, choro pra cacete. Mas na empresa, eu raramente chorei. E
a vez que eu mais chorei foi quando eu fui comunicado, eu estava na Unilever, que ia receber o CEO no Brasil, e eu tinha sido um dos escolhidos para estar no grupo jovem que ia recepcionar o CEO. E meu inglês, eu não falava inglês, mas eu chorei muito. E a partir dali eu tive que correr atrás. E depois eu fui também conquistando e fui cuidando dessa competência e depois falei bem, né? Eu acabo tendo um desafio, e aí até falando publicamente sobre isso e sendo vulnerável, e sempre gosto eu não falo muito disso no Instagram, até para não dar mau exemplo, para mostrar para as pessoas, você pode chegar muito longe sem ter o inglês muito bom. Eu não quero passar essa mensagem, eu não concordo com isso. Como eu falei, o que eu fiz, eu não acredito que funcione na geração atual para frente. Então, só que o que aconteceu foi que eu consegui compensar essa falha, esse erro meu, de outras formas, e conseguir criar uma série de oportunidades onde isso não era necessário. E aí, cara, eu fui simplesmente não tendo a disciplina e a prioridade necessária para poder resolver esse assunto. Só que aí você vai criando, aí você, agora é IPO, depois da IPO eu resolvo isso, agora é o G4, depois do G4 eu resolvo isso, agora... Então, eu sempre fui botando objetivos de vida que ficaram acima disso. Então, hoje eu tenho um pouco na minha cabeça que, se Deus quiser, eu vou curtir um intercâmbio com meu filho em algum momento da vida e vou aprender o inglês na época junto com ele. Assim. Vai ser um milestone que eu tenho na minha vida anotado lá de, cara, eu vou poder ser aquele cara que vai fazer intercâmbio com o filho ali, vou estar aprendendo junto com ele, e isso vai acabar se tornando uma bela história da minha vida. Mas eu olhando para trás, eu me preocuparia muito com isso. Tá? Eu acho que realmente tem... Você não, hoje, né? Você não sabe onde você vai chegar. E o teu comportamento hoje é o que vai te deixar preparado para quando a coisa acontecer. Então, cara, eu tenho essa disclaimer quando eu olho para minha jornada, sabe? Poderia talvez ter outras skills, outras oportunidades se eu tivesse levado isso a sério e carregado isso junto comigo. Agora, acho que se eu olhasse para trás para falar para uma pessoa que está começando, eu falaria, cara, tenha bons hábitos. A tua longevidade começa cedo. Quanto mais cedo você tiver consciência da saúde, do lado espiritual, vai fazer muita diferença. As pessoas que você convive, que você escolhe estar ao seu lado, vão ser as pessoas que vão criar o mundo ao seu redor. Então, selecione estar com as pessoas certas ao seu lado. Comece cedo a tomar decisões difíceis, e a decisão mais difícil que você tem é se afastar das pessoas que estão ali do teu lado. Se divirta, viva a vida e as fases da vida. Eu cometi um pouco desse erro. Eu, dos meus 20 aos 25, 27 anos, tentei me jogar muito no trabalho, deixei de viver muitas coisas. Dos 27 aos 30, eu estava muito no profissional. E é aquilo, você precisa entender a fase que você vai ter que sacrificar para ir para o próximo nível. Você não vai para o próximo nível sem sacrificar algumas coisas da tua vida. Seja relações, lugares, viagens, escolhas, compras que você quer comprar. Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer alguns sacrifícios que vão te ajudar a ir para esse próximo nível. Eu acho que é isso, assim. É isso aí. Gostei da metáfora do videogame. O seu amigo aqui de mídia, ele me cumprimentou e perguntou se eu estava tranquilo. Aí eu falei, tranquilo nunca, meu irmão. E eu lembrei de uma experiência que eu tive, acho que em 2012, eu trabalhava no Itaú e cuidava da área internacional, fomos fazer a sucessão do presidente do Banco Itaú Europa. E aí, para contar a história rápida, o cara que estava voltando para o Brasil, no discurso dele, ele agradeceu a todo mundo e falou, poxa, agora eu estou saindo da minha zona de conforto, estou voltando ao Brasil.
E após ele, assumiu o Cândido Bracher, que era o presidente do Itaú BBA na época, e fez o discurso dele e virou para o cara e falou assim: ainda bem que eu estou sabendo hoje, você estava na tua zona de conforto, senão você estava demitido, porque eu nunca encontrei essa zona de conforto, né? E você é um cara que provoca muito isso, né? E o movimento, a ação. Como é que é a sua rotina, né? Como é que você lida com isso? Tem zona de conforto na sua vida? Como é que é a tua rotina aí para se cuidar? Cara, vamos lá. Tem umas frases do meu sócio, do Bruno Nardon, que ele fala que é muito boa. Não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. O que significa que a gente também não tem que estar em modo crescimento o tempo todo. Tem momentos da tua vida que você precisa setar um novo ciclo. Então, assim, eu venho numa pegada absurda de trabalho desde os 26 para 27 anos. Então, são 10 anos que eu tenho trabalhado e que o trabalho é o meu principal objetivo. Então, a minha prioridade, a minha agenda, ela é construída em cima do meu trabalho. Então, já deixei de fazer várias viagens, já voltei mais cedo de viagem porque pintou uma palestra, porque esse é um objetivo que eu coloquei nesse ciclo da minha vida. Hoje, eu estou no momento de transição para um ciclo de construção de família. E, obviamente, eu preciso olhar para os recursos que eu construí na minha vida, financeiros, acesso, network, para construir uma nova agenda para que eu possa tomar decisões melhores e não é trabalhar menos, mas é trabalhar mais inteligente, é me colocar mais no meu lugar de potência, é eu trazer pessoas que resolvam coisas para mim que, eu não preciso resolver, eu não preciso fazer aquilo. Então, hoje eu estou numa fase, Adriano, que eu preciso comprar tempo. Eu preciso produzir tempo. Como é que você produz tempo? Desde o meio de transporte que você utiliza, né? Desde o time que você contrata, desde a agenda que você aceita. Então, eu tenho criado e trabalhado nesse desenvolvimento de buscar uma agenda onde o meu tempo é em coisas decisivas e no meu lugar de potência. Então, tem coisas que não é o meu lugar de potência que eu me esforço a não participar. E a gente quer saber de tudo, quer estar em tudo, todo mundo adora. Mas eu preciso exercitar esse lance de, delegar, de estar no meu lugar de potência. Então, hoje, eu tenho essa prioridade, eu estou nessa transição para o meu novo ciclo, é uma conversa que eu tenho frequentemente com a minha princesa, com a minha esposa, que tem sido uma pessoa que também me ajuda muito a trazer esse lado, a mudar. Esse ano foi um ano, é nosso primeiro ano de casado, foi um ano que, foi muito legal. Eu fiz até um curso de casamento com Douglas Locke. Quando vocês casaram? Novembro do ano passado. Eu casei em setembro do ano passado. E foi muito legal e tem sido muito legal aprender sobre o casamento para poder trazer isso para minha vida, para minhas decisões, para minha organização, etc. Então, hoje, basicamente, eu tenho um pilar de longevidade, onde eu tenho me preocupado muito com a minha saúde, para poder, obviamente, viver o máximo e viver o máximo com qualidade, que é o primeiro indicador, né? Não é viver 150 anos, viver o máximo bem, né? Sim. Acho que isso é o mais importante até. Segundo, a construção da minha família, né? De valores, princípios, rituais, rotinas, para que a minha família realmente seja um sucesso. Isso para mim é muito importante. Isso para mim é um indicador de sucesso na vida inegociável. A relação com meus sócios, que também é muito importante. A gente hoje, além de sócio, a gente é muito amigo, nós três. Então, para mim é muito importante essa relação. Ajudar as pessoas, porque é uma coisa que, faz muita diferença. Não faz sentido você criar riqueza, recurso e não conseguir usar isso para mudar a vida das pessoas. Então, é um negócio que eu sempre tenho muita atenção a isso, né? O meu foco, por exemplo, em filantropia é 100% em criança, porque eu acho que quando você muda a vida de uma criança, você está mudando 50 anos da vida da criança. Você não está resolvendo o problema dela agora. Você está dando uma esperança para ela ter uma vida muito melhor. Então, na minha cabeça, o ROI desse meu investimento ele vai ser muito maior do que, às vezes, resolver um problema imediato, que eu acho que outras pessoas também, que a sociedade, já, né, o governo, já tem responsabilidade de resolver. Então, meu foco em relação à filantropia é 100% em crianças.
né? Instituto Ayrton Senna, Gerando Falcões, Amigos do Bem, são alguns dos 3 projetos que... Olhar de Bia, são alguns dos projetos que a gente está sempre ali muito próximo. E não só isso, né? A gente, além dessa responsabilidade mais social, a gente precisa olhar para os nossos amigos, nossos familiares e também mudar o mundo ao nosso redor. É muito importante você fazer com que as pessoas ao seu redor também estejam evoluindo, estejam crescendo, estejam indo para o próximo nível, porque isso também vai construir um mundo melhor ali. Se o teu dia hoje, o teu mundo, ele só te traz problema, é porque você não está evoluindo as pessoas ao teu redor. Porque elas estão só criando problema. Então, a partir do momento que você consegue trazer maturidade, consegue fazer elas evoluírem, um output dessa evolução que você faz das pessoas que convivem com você, é elas serem mais autônomas e elas resolverem mais as coisas. Então, por isso que eu brinco, assim, eu falo muito com as pessoas que são minha família, que às vezes é muito fácil, eu posso ir lá e pagar, eu posso ir lá e resolver, mas isso não educa. E a minha posição hoje, ela é mais dura, porque, além de tudo, eu sou um professor hoje, eu sou um mentor, então eu não posso ficar apagando incêndio. Eu preciso te ensinar a não criar o incêndio. E isso faz eu ter que tomar decisões duras com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos, com a minha esposa, com meus funcionários. Sim. Para que eles realmente evoluam e não que eu resolva as coisas para eles. Muito bem. E aí hoje é isso. Hoje a parte da manhã, normalmente de 8 às 10 horas, eu tenho separado para minha saúde. Aí 10 horas, eu normalmente até o almoço separo para o meu time, para a empresa. Aí o almoço, eu tenho uma agenda de almoçar com meus sócios ou tá almoçando com um cliente, com um parceiro. Na parte da tarde, eu sempre tenho um horário ali para produzir mesmo, ou seja, para sentar e ter um ócio, né? O ócio ele é muito importante, né? Então, você tá com a agenda lotada, você só tá resolvendo o presente, você não tá construindo o futuro. A construção de futuro, ela normalmente acontece do ócio. É quando você tá parado, é quando você tá sem nada, é quando você tá no silêncio, quando você tá buscando o que fazer, que você às vezes inventa um problema, cria uma solução, pensa em alguma coisa. Então, o ócio na agenda, ele tem um motivo. Ele não é, não tenho nada, resolvi tudo. Não, você tem que agendar o ócio. Cara, de tal hora a tal hora eu não vou ter nada na minha agenda. Deixa eu ver o que aparece, deixa eu ficar na minha sala olhando pro nada. Né? Eu toda semana tenho uma hora para estar com meus clientes, eu toda semana tenho uma hora para fazer terapia. Por quê? Porque o autoconhecimento é o que vai fazer eu entender o meu ciclo, que vai fazer eu evoluir as minhas crenças, vai resolver os meus traumas para eu estar sempre melhor. Então, assim, você que tem um celular, que tem um computador, quando o teu HD está cheio, você precisa limpar o HD, não precisa? Existe uma rotina de limpar o HD. A terapia é exatamente o mesmo output. É limpar o HD do ser humano, ou seja, é pegar o teu principal órgão, teu principal hardware, que é o teu cérebro, e limpar ele para que você consiga estar em maior eficiência, maior desenvolvimento, maior performance. Tem um horário com a minha esposa, sagrado, esse aí é inegociável, esse aí é confuso, esse aí dá até porrada, dá problema esse aí. E é isso, cara, eu vou me organizando dessa forma, vou criando meus rituais e vou administrando isso. O meu maior desafio na minha vida é ser um gestor, não ser um administrador. Eu não quero cuidar do que eu construí. Eu não quero cuidar de quem eu sou. Porque o Alfredo de hoje pode não ser a versão do Alfredo pai. Ele provavelmente não é. Não é. Então, como uma empresa, como um atleta, eu preciso evoluir. E evoluir vai ser sobre mudar. Então, eu estou muito atento a isso. E eu tento estar nessa direção a maior parte do tempo. Muito bem. Galera, você que está curtindo aí esse episódio aqui com Alfredo Soares, curta aí, comente, compartilha com os amigos e fica aí até o final. Estamos indo agora para o bloco final e ele tem um presente para vocês que nem eu sei qual é. Então, se liga aí na surpresa. Fiquem aí. Alfredo, vamos falar de G4 agora, no bloco final. O que o G4 é para você na sua vida? Ele é a minha vida. O G4 é o lugar, as pessoas, o propósito, o dinheiro, a relação com o futuro, o meu legado,
O G4, ele acontece na intensidade que ele acontece porque eu acho que ele é isso não só para mim, como pro Thales e pro Nardon. É a gente, no nosso lugar de potência, a maior parte do tempo construindo o Brasil e deixando um legado. Então, a gente tem motivação, incentivo, pertencimento, remuneração, paixão no que a gente faz todos os dias. Então, fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso e é contagiante tá fazendo isso, tá vivendo isso. Eu vejo pelas redes sociais, nunca estive presente, mas realmente mostra uma cultura forte. Você me conhece pouco ou quase nada. Eu sou um especialista em cultura e pessoas, e é parte aqui do nosso papo. Eu implantei a cultura da Mastercard chegando no Brasil, participei fortemente da integração da cultura Itaú Unibanco, depois fui para a DASA, quando o Edson Bueno comprou, e junto com o filho dele a gente jogou a cultura que tinha fora e fez outra. Implantei a cultura da Fintech Neon e no final estava na Minerva Foods, minha última experiência de carreira. E aí eu cunhei uma frase sobre cultura. Eu falo, não existe cultura boa ou ruim, tem cultura forte, cultura fraca. E pelo que eu vejo, e pelos amigos que conhecem vocês e participam, vocês têm uma cultura muito forte. E como eu defini cultura forte? É aquela que é esculpida pelos acionistas, praticada pelos líderes, vivida pelos clientes e temida pelos concorrentes. Que porrada, hein? O que você acha dessa definição e como você vê a G4? Porrada. Eu quero até pegar a autorização pública aqui para usar isso no slide, eu dou os créditos. Eu te mando. Mas é realmente assim, foi uma excepcional síntese do que é uma cultura, né? Eu falo isso, eu falo, a cultura não é o que está no documento do Google lá no Google Docs, cultura não é o que está escrito na parede da tua empresa. A cultura, ela é reflexo das suas atitudes, da sua postura, da sua comunicação e dos seus rituais. Né? Essa é a grande verdade em cima da cultura. A cultura é um bicho vivo, um organismo vivo que está em constante mudança, estímulo. Então, você precisa realmente atuar em cima da tua cultura. Né? Não é escrever, não é declarar num discurso. A gente tem uma liderança muito forte do Thales, que é um cara que tem essa disciplina impressionante, e isso faz com que a nossa cultura tenha uma disciplina impressionante. E o fato de ter uma cultura com uma disciplina impressionante é que não abre muitas brechas para influências erradas. Então, o G4 acho que surfa muito bem essa onda da disciplina do Thales. Eu acho que tem a criatividade que eu trago, o carisma que eu trago para a gente também ser essa empresa carismática e próxima do nosso cliente, que é, no final do dia, o output de uma comunidade de sucesso, essa conexão. Então, os meus elementos de gente boa, carismático, criativo, estão implementados na nossa cultura. E você tem a profundidade, o pragmatismo, a frugalidade do Nardon também trazendo essa coisa de empresa pequena, de empresa que tá olhando o número ali, que tem que entregar resultado, que tem que ter atribuição, tem que ter indicador. Então, quando você pega a cultura do G4, você vê claramente os elementos. Mas por quê? Porque nós três estamos ali, cada um da sua forma, né, vivendo a companhia, respirando a companhia, suando, transpirando a companhia. Né? Acho que ontem, por exemplo, cara, a gente fez um evento esse final de semana, o G4 Valley, que foi um evento para 9 mil pessoas presenciais, mais de 6 mil pessoas online, 7 mil pessoas online. O evento foi um grande sucesso, né? Maior aula de gestão do país, 9 mil pessoas sentadas 3 dias, ouvindo o conteúdo, anotando tudo, né? Não é um evento, não é uma feira, quem foi sabe do que eu estou falando. E a gente vendeu mais de 25 milhões de reais nesses 3 dias, lá no evento. Ou seja, batemos os recordes. Na segunda-feira, todo mundo falava, pô, que legal, né? Eu recebi várias mensagens, meu cara, parabéns, bom descanso hoje. 10 horas da manhã a gente estava fazendo reunião de alinhamento. Meio-dia a gente acabou a reunião, a gente saiu nós 3 aqui, fomos alinhar, já tomamos decisão de longo prazo de fechar o próximo G4 Valley de 2025. Já voltei com o Nardon, já gravamos um podcast de 1h30
Já fui em 3 eventos de noite, abrimos uma live, fui no evento do Mercado Opinião, depois teve uma confraria dos membros do Clube de Relógio, que a gente começou, o Thales ficou com os membros até 2 horas da manhã, hoje 9 horas da manhã a gente estava lá fazendo all hands. Essa é a cultura do G4. Então o colaborador olha aquilo ali e fala assim, irmão, quem sou eu pra não estar nessa? Pô, vamos pra cima. Os caras não estão mandando eu fazer. Os caras estão aqui, pô. E aí é isso. E aí a galera quer trabalhar com a gente, não é pra gente. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui sobre cultura, é quando o teu time trabalha com você e não para você. Isso é o que faz a diferença, é isso que vai perpetuar a tua cultura por muito mais tempo, aguentando essa intensidade. É isso aí. Tá vendo, galera? Eu agora faço mentoria de empresários, sou coach executivo também, e eu, por esse aspecto da cultura, principalmente, gestão de pessoas, eu tenho provocado muito, né? E eu adoro perguntar para o empresário quantas pessoas trabalham na sua empresa. Hoje é em torno de 350. Tá, tem uma forma diferente de responder isso. Pode ser de 30% a 70%. E no caso do G4, eu suspeito que seja 90%. Porque é um engajamento muito forte para mim, claro, do que eu vejo, porque a cultura de vocês ela é muito clara, ela é inclusiva, ela é excludente também. E aí quando eu falo isso para o empresário, ele se assusta, ele fala, eu falo, sim, você tem um nível de desengajamento na sua força de trabalho agora, que eu não sei se é de 30%, 40%, 50% ou 60%, mas você tem. Mas a maioria dos colaboradores, principalmente em área de vendas, ela usa a empresa para criar o salário dela. O cara não trabalha pela empresa. Ele trabalha na empresa para fazer o salário dele. Então ele está alugando a tua empresa para remunerar ele, para ganhar dinheiro. Então isso está no modelo de remuneração, por exemplo. Também. Outra coisa importante, a comunicação, né? O teu time hoje sabe o trabalho dele está levando a empresa para onde? O trabalho dele está impactando qual área da companhia? Então, essa transparência na comunicação, essa declaração de futuro, essa explanação de, cara, isso aqui é para a gente construir aquilo ali, né? Faz com que a pessoa trabalhe por objetivos e não por comissão. É isso aí. Então, é muito o que a gente acredita e por isso a gente está, cara, graças a Deus, e é uma das coisas que a gente mais se orgulha, para a gente é um dos patrimônios mais valiosos do G4, a cultura que a gente tem construído. E vamos fazer e deixar um impacto gigante no Brasil. Já estão. A gente acabou, vamos entrar na última sessão aqui do ping-pong para a gente terminar. Vai levar uns 5 minutos aí, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Como é ser sócio do Thales Gomes? Como foi aquele dia fatídico e o que isso fortaleceu na relação de vocês e na cultura de vocês? Cara, o dia, ele não foi fatídico. O dia, ele foi um dia de muito trabalho. O Thales é um cara com um posicionamento muito forte, sempre foi, e a empresa sempre surfou também muito essa onda. Sempre atraiu muita audiência, sempre trouxe muitas pessoas que compactuam com o que ele tem a coragem de falar, e muitas pessoas pensam igual, mas não têm a coragem de falar. Ele usou as palavras... primeiro era uma resposta pessoal. Ele usou, como sempre, palavras fortes. E aí as pessoas pegaram uma opinião pessoal e usaram como, obviamente, pela posição e alcance que ele tem, de uma forma generalizada. Como se fosse, olha como os homens pensam, olha como esse tipo de homem pensa. E aí, obviamente, se tornou a trend nacional aquele assunto. Mas, acho que no fundo todo mundo sabe que usaram ele de bode expiatório para se tirar aí, para se voltar, para se reacender uma pauta que estava apagada. Essa é uma verdade. E aí, realmente, ali naquele momento, a gente, se falando a todo tempo, se uniu, tomamos decisões duras, né? Tomamos decisões difíceis. Por quê? Porque naquele momento a gente tinha dois caminhos. Ficar fazendo o que é normal de uma empresa de internet, que é rebatendo para gerar engajamento, gerar alcance e ficar discutindo e se posicionar. E tudo bem, pô, galera, falei errado, falei de uma forma... E que ele fez esse pedido de desculpa,
Então, assim, não é que... Não, ele errou. Ele, na posição dele, não deveria ter falado daquela forma, com aquelas palavras, tudo bem. Mas quem acompanha o trabalho dele sabe que ele se comunica de uma forma muito específica. Sim. Entendeu? E, por outro lado, a gente tinha o outro caminho, que era o caminho de se posicionar como uma empresa de capital aberto. Que é um caminho duro. Que é um caminho mais passivo. Só que, no final do dia, é aquela frase do Rock, né? Não é quem bate mais, é quem aguenta apanhar. E nós três somos empresários muito maduros, muito calejados. A gente veio do nada. Não é o primeiro negócio nosso, a gente já construiu outros negócios relevantes. Então a gente falou, apanhar a gente aguenta. Então vamos tomar a decisão que pode mostrar e diferenciar o G4 de qualquer infoprodutor, de qualquer empresa dessa nova do mercado. Vamos. Então vamos agir como uma empresa de capital aberto. Ligamos para algumas pessoas que são nossos mentores, conversamos sobre isso, alinhamos isso e o Thales mesmo liderou essas decisões duras e a gente estava lá para suportar ele. Então, durante todo o momento, obviamente, teve estresse, teve aquela correria, e, né, porque foi um negócio de pôr muitos alunos, muitos clientes. Mas, cara, acho que no final do dia a gente fez o que tinha que ser feito, que é o que a gente ensina. Tomamos decisões duras, que é o que a gente ensina. Mostramos que a empresa é maior do que o indivíduo, que é o que a gente ensina. E mostramos no final que somos uma empresa grande, que seremos uma empresa gigante, porque estamos dispostos a tomar as decisões mais difíceis pelo negócio e pelo Brasil. Então a gente conseguiu, na verdade, na minha visão hoje, provar que nós fazemos aquilo que ensinamos. E isso é uma escola de negócio. Um lugar onde se faz o que ensina. E não uma escola tradicional que o professor não chegou, às vezes, a lugar nenhum e está lá ensinando uma coisa que ele não construiu, que ele não fez, que ele leu num livro. No G4, não. Só ensina quem faz. Então, a gente pegou a crise, a gente criou a crise, né? Não que a gente queria. A crise foi criada, a gente administrou a crise, a gente direcionou a crise, a gente resolveu a crise e eu tenho certeza que hoje a galera se orgulha, os nossos alunos e comunidade se orgulha de como a gente se posicionou, de como a gente administrou, de como a gente reagiu e que uma crise não mudou o nosso propósito, que é construir o Brasil. Isso aí. Eu acho que o G4 Valley mostrou isso, né? Tangibilizou. Então, tangibilizou isso. E agora eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente sabe que a gente não é a primeira vez que a gente pode ter falado uma coisa errada e nem a última. Talvez a gente fale alguma coisa fora de contexto. Por quê? Porque nós temos coragem de falar. Porque o G4 hoje tem mais de 120 milhões de visualizações por mês. Então é muito comum que a gente fale alguma coisa e tire de contexto. Isso não foi a primeira vez e não será a última. Temos que amadurecer, temos que evoluir, podemos se comunicar melhor, estamos buscando essa evolução, mas é essa vulnerabilidade que faz a gente ser a empresa que a gente é. Muito bem. Bom, galera, chegamos aqui ao fim do episódio. Antes de pedir para Alfredo falar do presente dele, agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês, né? Curte aí, compartilha com os amigos e se inscreva no canal Gente que Pode. A gente viu hoje aqui muitas mensagens bacanas para sua carreira, para sua vida, né? Então faça acontecer, tá aí na sua mão. Cadê o ping-pong, pô? Cadê o ping-pong? Você não tinha um ping-pong? Eu pulei, velho. Não, você vamos, tem tempo faz ainda? ping-pong aí, faz ping-pong. Vamos fazer o Nicolas ali. Faz o ping-pong. Vamos lá. Vamos fazer o ping-pong. Vamos, ping-pong é rápido, pô. Tem que ser rápido. Vamos lá. Aqui o ping-pong é bate-pronto. Uma música que define sua jornada. Você pediu. Eu não sou muito apaixonado por música, mas se eu pudesse... Pô, uma do Salgueiro, uma do Flamengo. Pensar uma música... E aí, Nicolau, me ajuda aí. Um filme que, porra, marcou a tua vida. Um filme que marcou minha vida, acho que é a série Billions. Billions, também vi tudo. Tem alguma cor que você goste pra cacete? Cara, azul navy e verde militar. Pra se vestir? É, assim, ó, tô aqui, tô com ela. Uhum. Uma frase que você teve ou leva como mantra? Tenha mais paixão pelo futuro do que orgulho do passado. Um lugar onde você se sente em paz? Angra. Um sabor que lembra a sua infância?
Brigadeiro. Um livro que você leu, que volta a reler, que recomenda. Bora vender o meu próprio livro. Não, Pô, acho que bora um livro que eu lembro que eu li e foi quando eu decidi que eu ia trabalhar com marketing, foi Propaganda de Ásia. Boa. Um talento escondido teu que poucos conhecem. Ah, cara, um talento meu escondido que poucos conhecem. Cara, eu se desse tudo errado, conseguiria ser um stand-up comedy. Porra, era uma das Eu perguntas. conecto, porra, as paradas de um jeito que até eu mesmo não acredito, assim. Eu sou resenha, numa roda de amigos, assim, se tiver licença poética pra fazer piada, eu sou resenha. Bom. O prato que você mais gosta? O estrogonofe da minha mãe. Uma estação do ano que você curte? Verão. Um cheiro que te traz boas lembranças? Cara, eu não sei, tem uma plantinha em Angra, na casa do Alexandre, que eu não sei qual é, mas eu sei que eu amo o cheiro que ela solta umas horas do dia. E me lembra o Frade, me lembra Angra. Sim. Então eu gosto. Uma atividade que sempre melhora o seu dia? Surf. E uma pessoa que faz toda a diferença na sua vida? A minha esposa e a minha mãe. Muito bem. E o Nicolas. O Nicolas. O Nicolas faz diferença também. Ele deixa o dia mais leve. O Nicolas é meu sócio, meu braço direito. Ele faz o dia ficar mais engraçado. E eu acho que eu aguentei o ritmo dos últimos 5 anos, né? Porque ele veio trabalhar comigo. E aí as viagens ficaram mais fácil, a coisa ali foi ficando mais fácil. Então ele consegue ali, além de resolver 1 quilo de pepino que aparece, ele não deixa chegar 1 quilo de pepino que existe e ainda, porra, consegue ter um astral ali que dá uma desopilada. Muito bom. É isso aí, galera. Vamos ver agora que presente é esse. Presente é o que seguinte, surpresa ó, é quem essa? ficou aqui até agora, me manda um direct lá, @Alfredo Soares, que eu vou dar o meu primeiro livro Bora Vender de presente pra vocês na versão online. Então, só mandar um direct, pô, te assistir no Gente que Pode e queria meu livro. E aí eu vou te mandar um link pra você fazer download do livro e aí você vai conhecer um pouco mais ainda a minha história. Bom, fechamos aqui o ping-pong, foi legal. A música, talvez a Manu saiba te ajudar, né? Porque o Nicolas não soube. A nossa música é da Alicia Keys, mas é que você falou da minha jornada, né? Sim. A da minha jornada eu não conheço. Então tá bom, mas foi bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Gente que Pode. Galera aí que vai mandar é @Alfredo Soares. @Alfredo Soares no Instagram. Quem me mandar um direct lá falando a gente que pode vai ganhar meu livro na versão digital. É isso aí. Então, galera, vai pra cima. Tá aí na sua mão. Agradecer você que curtiu até o final. Curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E em breve, mais um episódio do Gente que Pode. Valeu, galera.